Como será o rosto humano no futuro? Goiás News. Notícia sem mais delonga. Vamos para notícia. No YouTube. Há uma certeza. O rosto que temos é o resultado de milhões de anos de evolução e ainda continua a mudar. Ele se transformou de um rosto mais intimidador, que era uma vantagem para competir, para outro que era conveniente para se dar bem com colegas, diz Penny Spikins, arqueólogo paleolítico da Universidade de York. E isso nos tornou, em termos faciais, as espécies mais expressivas da Terra. Dúvida é como será no futuro. Segundo especialistas internacionais consultados pelo Viva, já existem pistas para delinear esse quebra-cabeça. Conheça suas características marcantes e entenda por que ganhará ou perderá alguns de seus atributos no olhar e em seus gestos. Mas qual é o rosto? Geneticista Adam Wilkins, autor de Making Faces, The Evolutionary Origins of the Human Face, é a parte voltada para a frente da cabeça de um animal, com uma boca e 3 tipos de órgãos para os sentidos da visão, cheiro e paladar. Que seja orientado para a frente significa que a face é estabelecida na direção do movimento do animal. É a nossa sede sensorial. Por que é assim? Talvez porque 2 olhos em associação com a boca e o nariz sejam uma tremenda ajuda para encontrar comida e comê-la. Para Wilkins, o fato de ser tão familiar para nós, quem vê um rosto sabe que isso é sem dúvida. Um rosto não significa que seja algo muito comum na natureza. Nossos olhos estão próximos e ansiosos. Os arcos dentários humanos são desproporcionalmente pequenos em relação ao resto do corpo. Temos dentes menores. Ou seja, as características físicas do nosso rosto são incomuns, diz Wilkins. E ele corre o risco de concluir: em termos faciais, somos o animal mais expressivo da Terra, capaz de recriar cerca de 50 gestos. Isso acontece porque temos um conjunto completo de músculos, os miméticos, que são encontrados apenas em mamíferos. Portanto, outros vertebrados, um cavalo ou um cachorro, não são facialmente expressivos, eles não têm a capacidade total de mover a pele sobre o rosto. Como no antigo dilema de galinha ou ovo, não se sabe exatamente se somos expressivos porque temos um cérebro que nos permite ser um ou, devido à nossa expressividade, nosso cérebro estava melhor equipado. Uma das grandes mudanças da face está associada ao tamanho do cérebro e relacionada à evolução do próprio cérebro, o que nos permitiu ter possibilidades mais expressivas, basicamente porque somos seres sociais e cooperativos e precisamos dessas características, descreve o geneticista Wilkins. A história continua. É claro que continuamos a evoluir e mudar, diz David Perrette, pesquisador da Universidade de St. Andrews e autor do livro In Your Face, The New Science of Human Attraction. A dieta está mudando o tempo todo e isso também muda a forma do rosto. Para entender Perrette e o resto dos cientistas que estudam como mudamos ao longo de milhões de anos, precisamos revisar alguns conceitos sobre evolução. A teoria de Darwin postula aproximadamente que todas as espécies descendem de um ancestral comum. E que, como mutações aleatórias ocorrem no código genético de um organismo, as que são benéficas são preservadas porque ajudam a espécie a sobreviver. Esse processo é conhecido como seleção natural. Nossos rostos mudaram bastante desde o ancestral comum que compartilhamos com os chimpanzés cerca de 6 a 7 milhões de anos atrás. As principais mudanças incluem uma crista inferior da testa, testa plana, focinho e queixo menos pronunciados, diz Scott Solomon, professor do Departamento de Biociências da Universidade de Rice, no Texas, e autor de Futuros Humanos, na ciência de nossa evolução contínua. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 2 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! Nossos ancestrais mais antigos eram o oposto completo dessa descrição, testa pronunciada, focinho proeminente e queixo poderoso. Para localizar esses ancestrais dos humanos e humanos modernos na história do planeta, é preciso viajar no tempo. Nosso mundo tem 4,5 bilhões de anos. A vida apareceu 3,8 bilhões de anos atrás. E o atual humano, Homo sapiens, há apenas 200 mil anos. Algo aconteceu entre 100 mil e 50. 000,
Uma série de fatores ainda debatidos fez com que esses sapiens se tornassem as espécies criativas que hoje são capazes de pensar em si mesmas. E por 45 mil anos, fomos as únicas espécies sobreviventes em uma extensa história evolutiva. Quando Salomão fala sobre mudanças, 6 a 7 milhões de anos atrás, ele quer dizer que tudo começou naquela época, com a aparência de nosso ancestral mais antigo. Esse ancestral tinha pálpebras como viseiras e características que não permitiam distinguir uma face de amostra masculina ou feminina. Desde quando exatamente o rosto começou a mudar até chegar ao atual? A forma básica do rosto humano surgiu cerca de 2 milhões de anos atrás e as mudanças, desde então, acentuaram que os recursos são gradualmente reduzidos, aponta Eric Trinkaus, professor do Departamento de Antropologia da Universidade de Washington. Para sempre jovem. Se nosso crânio continuar evoluindo, seria previsível que continuasse com essa juvenização nas proporções cranianas, o que levaria a uma face menor, com órbitas oculares proporcionalmente maiores. Um queixo menor e uma abóbada craniana mais globular e desenvolvida. Isso seria esperado se um processo conhecido como neotenia continuar, o que significa atingir o estado adulto, mantendo as características dos jovens, explica Paul Palvista, professor de Paleontologia no Departamento de Ecologia e Geologia da Universidade de Málaga. Para fazer essas alegações, os cientistas confiam nas evidências atuais. Existem dados que sugerem que esse processo evolutivo ainda está em andamento. Assim, a proporção de indivíduos que não formam mais o dente do siso, molar terceiros, as últimas peças a aparecer na dentição permanente, parecem ter aumentado desde a origem de nossa espécie no Pleistoceno Superior, entre 250 mil e 160 mil anos atrás, e também a falta de espaço para esta peça, devido à redução da mandíbula. Isso faz com que esse dente entre em erupção, para mover os dentes anteriores, diz Palvista. O especialista especula que, para que uma evolução da face continue no sentido de que falamos de neurocrânios mais desenvolvidos e faces menores, seria necessária uma alteração na pelve feminina, cujo canal de nascimento já é muito estreito. Portanto, nossos bebês nascem prematuramente, tendo que amadurecer pós-natal, o que impõe seus limites. Uma criança não pode nascer tão prematura que não tem capacidade para digestão ou respiração autônoma. E por que o rosto evolui? Eu diria que em um mundo tão superpovoado, com milhões de seres humanos vivendo em espaços apertados, cidades, o rosto continua e continuará a desempenhar um papel fundamental em nossas vidas. Portanto, continua sua evolução. Do ponto de vista esquelético, a redução da mandíbula possivelmente continuará a acontecer, como ocorre há 2 milhões de anos. Isso mudará o aspecto, em alguns mais e em outros menos, o que contribuirá para uma maior variabilidade entre os seres humanos e, portanto, para mais possibilidades de individualização, diz Antônio Rosas, professor e pesquisador do Departamento de Paleobiologia do Museu de Ciências Naturais da CSIC em Madrid. O geneticista Wilkins concorda. Realmente parece haver uma seleção para termos rostos diferentes, para que possamos nos reconhecer rapidamente. E isso só faz sentido em termos de diferenças faciais, promovendo interações que são úteis. O pesquisador argentino Esteban Asson, autor de Evolution and Natural Selection, adiciona dados para entender por que temos o rosto que temos. Explique que a variação do rosto humano está sob um tipo de seleção natural conhecida como equilíbrio, que de alguma forma recompensa a variação. Dois autores, Sheehan e Nasha, demonstraram que as características faciais evoluíram como uma marca individual sob um tipo de seleção em que a vantagem reside em ser rara. Ou seja, se um tipo específico de característica facial é raro, ele tem uma vantagem adaptativa e, à medida que sua frequência aumenta na população, essa vantagem diminui. Este tipo de seleção favorece a diversidade. Impressão digital. Smartphones, agências de segurança em alguns países e até empresas que coletam dados para melhorar seu marketing estão planejando usar esse recurso exclusivo que tem o rosto, o de ser irrepetível. Eles usam a técnica de reconhecimento facial através de algoritmos que buscam correspondências. Para a ciência, eles são baseados na grande diversidade de rostos. Os rostos são mais morfologicamente diversos do que qualquer outra parte do nosso corpo. Há uma seleção para termos rostos diferentes, para que possamos nos reconhecer rapidamente, diz o geneticista Wilkins.
Perrette ressalta que ele não entende por que o reconhecimento facial se tornou moda. O que você tem certeza é que, comparado aos nossos ancestrais, os rostos humanos se tornaram menos sexualmente dismórficos, menos diferenciação entre homens e mulheres, e mais femininos. A feminização em rostos e sorrisos é interpretada como sinais de cooperação e confiabilidade. E como isso oferece benefícios, essa tendência pode continuar. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Pegada de identidade, centro sensorial, marca registrada. Os rostos estão pesando cada vez mais. Milhões de anos de evolução foram investidos para que os rostos atuais sejam excelentes instrumentos para comunicar pensamentos e sentimentos. Então, acho que temos que tirar proveito disso, e se queremos comunicar algo importante ou complexo,